eu não tenho o hábito de visitar doente como doente, por pior que seja o estado da pessoa. Eu não tenho o hábito de chegar e já colocar flor sobre a pessoa, não. Está entendendo? Eu sempre procuro levantar o astral da pessoa. Eu chego, cumprimento a pessoa de uma forma natural, como se ela estivesse vivendo uma vida normal, principalmente quando é um servo ou uma serva do Senhor. Está entendendo? Eu não costumo chegar, minha irmã, que pena que você está desse jeito, olha, você vai morrer. Não tem essas coisas comigo, porque eu acredito que um crente, ele jamais experimentará a morte. E tudo que acontece na vida do crente é propósito do Senhor, é Deus, permissão de Deus na vida da pessoa. Então, todas as vezes que eu vou conversar com uma pessoa assim, no caso ontem foi o meu cunhado que está passando por um problema muito difícil, de uma doença pelos homens incurável, e nós conversamos muito, mas em nenhum momento eu fiz menção da gravidade da doença dele, da enfermidade dele. Em nenhum momento eu deixei que ele se lamentasse comigo pelo que ele estava passando, porque em todo o tempo eu dizia para ele: Deus tem um propósito em nossas vidas, e em todas as situações nós devemos glorificar o nome do Senhor. Eu não deixei que o astral dele baixasse de jeito nenhum, para que mudasse ali o momento, ou seja, aquela situação, para que pudéssemos ali, ou seja, chorar ou se lamentar. Não. Todas as vezes que ele contava o caso, você já sabe do meu problema, o meu problema agora é grave, eu soube das notícias, dos resultados dos exames, e está assim. Eu falei, glória a Deus, porque a última palavra vem da boca de Deus, e nunca vem da boca do homem. E isso aí nós conversamos tanto, cantamos louvores juntos, né? Cantamos louvores, brincamos, mas em nenhum momento eu fui lá como se estivesse fazendo uma visita a um moribundo, a uma pessoa que já estava nos seus últimos momentos. Eu jamais faço isso com ninguém, e nunca fiz, chegando em qualquer lugar ou no hospital, fazendo uma visita, tratar doente, crente como doente, como uma pessoa que já está, não tem. Porque eu acredito, irmãos, que aquele que crê no Senhor, ainda que esteja morto, viverá. E aquele que vive crendo no Senhor nunca morrerá, diz a palavra do Senhor. Então eu não posso conversar com uma pessoa. Quem é que está com essa guerra toda? Radassa? Misericórdia. Amém? Eu não acredito que um servo de Deus, que conhece a palavra de Deus, ele possa ainda, né, temer, ter esse sentimento de derrota diante talvez assim, de uma possível aproximação da morte, dos últimos momentos da vida. A pessoa tem que glorificar a Deus. Foi assim com os nossos antepassados, mesmo sendo levado para a cova dos leões, mesmo sendo queimados vivos, mesmo sendo, como se diz, decapitados, açoitados, lançados numa prisão perpétua, mas sempre tinha um sorriso nos lábios, mesmo com a certeza de que iria ser sacrificado. Está entendendo isso? Então a gente nunca, eu nunca me deixo levar por esse sentimento de pena de alguém por estar passando por uma situação que diante dos olhos humanos não tem resposta positiva. Eu jamais. Como é que está fulano? Está bem, glória a Deus. Como está bem? Fulano falou que ele está mal, que está morrendo. Falei, eu não vi nada disso não, porque eu não lidou com morte, eu lidou com vida. Então para mim eu sempre exalto. E cantei louvores, cantei. Olha como é que eu canto bonito, né? Canto bem e cantei. Eu acho que eu cantei muito bonito, porque a lágrima desceram tanto nos olhos dele como no meu. Então, teve um momento de emoção. Eu consegui até me comover com meus próprios louvor, na verdade. Então, isto é maravilhoso. Por que é que eu estou falando isso, querido? O Evangelho tem situações, a vida de Cristo, que Deus nos prometeu, nos arremete a situações que muitas vezes nós não entendemos. O porquê que Deus move lá os palitinhos dele para alcançar outras coisas que a gente não entende, não é verdade? Nós estamos ficando velhinhos, eu e a pastora, nós estamos ficando velhinhos e passamos muito tempo agora em casa, nós dois olhando um para a cara do outro.
estava fazendo? Estava olhando para o outro, esperando o tempo passar. Senta de um lado, eu sento do outro, e a gente fica conversando sobre os assuntos da Bíblia, né? A gente fica conversando, tirando. Aí ela fala assim, caramba, é assim mesmo. Falei, poxa, mas tu vê essa história? E a gente fica assim trabalhando. E uma das histórias que mais me chamou atenção, que eu tenho até falado, que alguns livros da Bíblia não deveria ter o nome. Eu falei, poxa, o livro de Ruth, por acaso, por exemplo, né? Para mim não deveria se chamar livro de Ruth, deveria se chamar livro de Noemi. Porque a história gira em torno de Noemi, o exemplo de Noemi, né? A descendência de Noemi. Você está entendendo? Mas por que se chama livro de Ruth? De uma pessoa que entrou na história assim, por acaso, entrou por causa de um testemunho, não é verdade? Por causa de uma firmeza de fé, uma postura de caráter, que motivou o coração da sua nora a seguir o exemplo dela. Foi Noemi que trouxe Ruth de volta. Foi Noemi, quando receberam ela de volta, disseram, esta é a Noemi. Ela disse, não chame mais a mim de Noemi, chame-me de Mara, porque de amargura eu estou cheio. Foi Noemi, não foi Ruth. Ruth estava na sua mocidade, Noemi estava na sua velhice. Então o milagre aconteceu na vida de Noemi, porque Ruth ainda podia ter muitos outros filhos. Noemi teve ali uma descendência, gerou uma descendência para ela, foi Noemi. Então podemos dizer assim, o livro não é livro de Ruth, é livro de Noemi. Ou seja, Deus escreve de forma estranha a história para atingir os seus alvos, seus objetivos, porque nós sabemos que através de Noemi, com a descendência dela, veio aquele que era Samuel, ou Jessé, que veio também, que era aquele que era Davi, que veio tudo da descendência dos avós, não é verdade? Gente, olha para cá, ela é muito pequenininha para tirar minha atenção, eu gosto de vocês, está entendendo? Se ela estiver assim, leva ela para passear lá fora. Não deixe que ela tire a atenção da palavra, em nome de Jesus. Tá bom assim? Tá bonito? Se radastra, leva lá fora. Prende lá em cima daquela sala e tranca a porta, deixa lá. Você está entendendo? Então a gente precisa entender isso. É porque as irmãs têm essa maneira. Aí eu fico aqui, tá rindo de mim? Um monte de gente, se liga, gente. Vigia. Tá ok? Então a gente precisa, a gente pede até o fim da meada. Eu estava tão bem, estava 100 por hora. Agora eu tenho que diminuir a voltagem de novo, para pegar o ritmo de novo, né? Aí eu pergunto aquela sempre frase, onde eu estava? Então toda a descendência de Davi veio dessa linhagem. Por quê? Porque teve uma mulher que foi determinada, que soube tomar a atitude certa, na hora certa, ali. E voltando novamente, existem pessoas também na Bíblia que muito me comovem pelas atitudes de saber dizer não. De saber dizer não nos momentos necessários. Nós nos arremetemos também para o livro de Esther. Nós conversávamos lá em casa sobre Esther. Aí eu falei para a Silvia assim, Silvia, por que não pode se chamar livro de Vasti? Por quê? Porque todo mundo chama Vasti ou Vasti de mulher desobediente que não obedeceu ao rei. Você obedeceria um cachaceiro? Você obedeceria? Se o teu marido quisesse te expor em meio a uma multidão de gente toda embriagada, botar uma coroa, ou seja, criar desejo de sedução no coração dos outros homens por causa de você, você obedeceria? Aquela não era uma mulher qualquer, era a esposa do rei, uma rainha e cumpridora das suas obrigações. Porque se você lê a Bíblia, você vê que enquanto o rei dava um banquete para os seus lá, Vasti estava num outro aposento com as mulheres ali, servindo, cumprindo com o seu papel. Você está entendendo, querido? Existe um momento da nossa vida que Deus trabalha e a gente não entende o porquê, qual é o objetivo de Deus naquilo que está acontecendo. Às vezes Deus permite que alguém caia para que o outro se levante. Às vezes a gente não entende, mas aquela pessoa está daquele jeito assim, fez aquele mal. Deus está tratando daquela vida, com aquela queda ali, Deus está exaltando alguém. Você está entendendo? Aquela mulher ali, quando foi acionada, vai lá, fala com Vasti para se botar a sua coroa de honra, manda ela se desfilar aqui na frente dos meus subordinados ali.
os reis, os governadores, todos aqueles povos ali, porque o rei Assuero, ele era o maior daqueles tempos. Não é verdade? Então ele queria demonstrar diante daqueles homens embriagados, 7 dias se embriagando com vinho, liberado. Já viu? Quando tem uma festividade, ó, cerveja liberada. Já viu isso? Essas placas que tem nessas festas, cerveja liberada, né? Ainda tem um tal de Red Bull liberado, energético liberado, é tudo liberado. Estava assim lá na festa do Assuero. Todo mundo podia beber o vinho do rei à vontade, sem limite. 7 dias enchendo o pote, estavam tudo cheio de manguaça lá, e o rei manda a sua esposa desfilar na frente daqueles homens embriagados, para causar lascívia, para causar desejo no coração daqueles homens. Sabe o que aquela mulher correta fez? Ela disse não. Ela disse: você já disse não alguma vez? Em alguma situação que você sabia que ia pagar o preço, mas logo que ela falou, que ela disse não, alguém chegou perto do rei, e o rei mandou avisar: se ela não vier, ela vai ser destituída como rainha. Ela não vai ser mais rainha. Mas ela ficou firme e continuou dizendo não. E a partir daí ninguém mais ouviu falar de Vasti. Já viu ela em outra história aí? Alguém contou a história dela? Apagou ela ali, né? Aí colocaram quem? Colocaram Esther. Mas não poderia ser chamado o livro de Vasti ou Vasti? O que Esther fez? Fala aí. Deus tem propósito, querido. Deus move o mundo com os seus projetos. Deus sabe aonde mexe, para que as coisas aconteçam. Talvez no passado você tenha derramado muitas lágrimas por causa de alguma situação que aconteceu na sua vida, e hoje você está entendendo por que Deus permitiu que aquilo acontecesse. Quantos livramentos que você teve, você imaginava que poderia estar vivendo o momento mais feliz da sua vida, e Deus, quando te livrou, você não entendeu, mas hoje você está aqui, você está entendendo o propósito do Senhor. Posso ouvir amém? É assim que Deus faz. Tem muita gente que fica protelando, chorando por situações que estão acontecendo na vida, ao invés de dar glória a Deus, fica protelando com situações, quando Deus está fazendo uma grande obra, operando um grande milagre na tua vida, e nós não entendemos isso. Amém, querido? E tantos outros, que é necessário tomar atitude às vezes, aprender a dizer não na vida, e não ceder, para que a tua honra ou a glória de Deus seja marcada, seja guardada, seja valorizada. E a gente não entende isso. Aquela história, né, eu ouvi uma história assim, é uma pregação mais ou menos desse tipo, através do Billy Graham, que ele falava sobre isso. Na verdade, logo a seguir naquela terra, veio uma grande turbulência, como se surgisse um Hitler da época. Qual é o nome daquele camarada que estava perseguindo lá os judeus? De Ruth, de Esther. Amã? Não é Amã? Fala, gente, é Amã ou não é? General, vocês não estão confiantes não. Eu sei que eu estou lendo aqui, mas vocês sabem que é Amã mesmo? Quem é que tentou ali, levantou o edito para matar todos os judeus de Suzã, da fortaleza de Suzã? Todos os judeus seriam mortos. Vocês já leram sobre isso? Vocês estão muito fraqueados. Vocês não estão lendo Bíblia nenhuma, hein? Amém, queridos? Houve o edito lá e o rei assinando lá aquilo. Você acha que se isso acontecesse sem que Deus tivesse movido a história para que Vasti fosse tirado e colocado Esther lá, você acha que os judeus seriam salvos? Por que aconteceu isso? Porque estava lá diante do rei um instrumento. Deus, já sabendo as intenções do coração de Satanás para destruir o seu povo, Deus mudou o rumo da história. Deus tirou uma mulher de honra
que vai ser a mulher de honra, não é uma mulher qualquer, como muita gente diz aí. Não obedeceu o rei. Você obedeceria um marido mau caráter, cachaceiro, bêbado, querendo te expor? Deus mudou o rumo da história. E Deus, quando Ele quer trabalhar na tua vida, Ele muda tudo à sua volta. Talvez você esteja com sentimento de sofrimento hoje no teu coração. Talvez a angústia tenha invadido o teu coração, porque você não sabe o porquê que essas coisas estão te acontecendo. Pois eu vou dizer uma coisa para você: se você é homem de Deus, se você é mulher de Deus, espera um pouquinho, que Deus vai mostrar para você o porquê que Ele está permitindo, ou está permitindo que esses acontecimentos aconteçam na sua vida. Aguenta só um pouquinho, seja firme. Se tu é homem de Deus e mulher de Deus, Deus vai revelar para você o objetivo de tudo isso. É porque Deus tem propósito na tua vida, Deus tem um propósito na tua história. E é assim que Deus faz com aqueles que Ele ama. E assim aconteceu, irmãos. Naquela época foi um verdadeiro, esse Naamã, no nosso século passado agora, ele seria um verdadeiro Hitler, que dizimou quase 6 milhões de judeus. O que iria acontecer naquela época era isso: se não se levanta alguém determinado ali. Se eu for na presença do rei, se eu perecer, perecerei. Jejue comigo. Uma mulher que lutou diante de Deus e diante do rei ali, até que aquela lei fosse revogada. Você está entendendo? Eu acredito, para mim estar aqui, irmãos, Deus mudou a história da minha família. Para mim estar aqui hoje, para a pastora estar aqui hoje, Deus mudou a história. Deus mudou as peças do lugar. Deus tirou quem deveria tirar. Deus colocou quem deveria colocar, até que nós chegássemos a esse ponto aqui hoje. Você está entendendo, querido? Muitas vezes nós pensamos que as coisas acontecem por acaso. Nada acontece por acaso na vida daqueles que servem ao Senhor. Por pior que pareça ser a situação, não é por acaso. Deus tem propósito na minha e na sua vida. É o tempo todo Deus tem propósito. Deus sonha com seus objetivos. Deus cuida de você, Ele se acampa ao seu redor. Ele é tão fiel que Ele diga: Roberto, não se turbe o teu coração, credes em mim, credes em Deus, credes em mim, confia em mim. Olha para o alto, Roberto, eu te chamei, eu te escolhi, eu te chamei pelo teu nome, tu és meu. Ele fala isso para mim: não fique com o coração turbado. Você não é qualquer um, mesmo que você esteja derramando lágrimas hoje de angústia, mas a tua vitória virá. Você vai cantar o cântico da vitória. Você vai exaltar o Senhor. A Bíblia fala que até na morte o crente exalta o Senhor. Até na morte física, porque o crente não morre. O crente vai para a glória, querido. Quem está pensando que a crente vai morrer aí, tem pessoas que estão desesperadas. Ai, vou morrer. Amém? O crente não faz isso. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto. E aquele que vive e crê em mim? E aquele que vive e crê em mim? Fala mais forte, isso é coisa para falar forte, gente. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto. E aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Amém? É firmeza, é posicionamento com Deus, é posicionamento com Deus, é tocar em Jesus. Amém? É tocar em Jesus, é aprender a tocar nele, é sentir Jesus, é sentir que em meio às coisas revoltas deste mundo, existe um Deus que te guarda o tempo todo. Quando a adversidade vier sobre a sua vida, não perca tempo perguntando para Deus: por que, Senhor? Pergunta: para que, Senhor? Qual é o teu propósito na sua vida com esta situação? Aonde o Senhor será glorificado na minha vida? Aonde o Senhor será glorificado? Para pensar e exalte ao Senhor. Você está entendendo, querido? Talvez você pense assim: pastor,
Eu tenho passado por uma luta que eu não mereço. Eu não fiz nada, tenho sido fiel, tenho sido um marido, uma esposa correta. Por que eu tenho que passar por isso? Talvez você não entenda agora. Amém, querido? Talvez você não entenda isso agora. Mas eu te garanto uma coisa. Deus tem propósito em tudo aquilo que Ele permite. Você vai entender mais rápido do que você imagina. Deus tem um propósito na sua vida. Então seja o que for que possa estar te acontecendo, você está direitinho, você está igual o Vasti, enquanto o marido está ali adulando os seus subordinados, ela está cuidando da outra parte lá no interior da casa, do castelo, preparando um grande banquete para aquelas mulheres, como uma mulher formosa que ela era. Mas de repente foi tirado tudo aquilo, ela sem que entendesse. Mas eu creio que Deus tinha um propósito muito grande na vida daquela rainha. Ela se apagou na história, mas não foi esquecida diante de Deus. Amém? Através da atitude daquela mulher, milhões e milhões de pessoas foram salvas. Talvez através de um sacrifício que você esteja fazendo hoje, alguém vai se beneficiar com isso. O coração vai se comover. Vidas serão transformadas através da minha e da sua vida. Recebe isso aí? Então quando você tiver a oportunidade, querido, de dizer não, que isso venha glorificar o nome do Senhor. Não se submeta, irmão, preocupado com o que pode te acontecer nessa terra. Vai te receber uma palavra. Se você não obedecer ao rei, você vai perder a sua posição de rainha. Não vou. Não vou desfilar. Não vou ser instrumento de cobiça e nem de humilhação. Além de ser uma rainha, eu sou uma mulher de caráter. Não vou me vender. Não vou me deixar levar por essa situação. E não deixou. E Deus foi glorificado através daquela vida. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Fique com essa palavra no seu coração. Às vezes chega o momento de você falar não. Diga não para aquilo que não agrada a Deus. Diga não para a agressividade, para a falta de amor no coração. Diga não para aqueles que se levantam contra você, tentando que você tenha uma reação negativa. Diga não. Diga não para os sentimentos de derrota. Diga não. Aprenda a dizer não. Eu sou um servo e uma serva do Senhor. Eu vivo da dependência da manifestação de Deus na minha vida. Amém? Vamos louvar ao Senhor. Adore a Deus nesta noite, em nome de Jesus. Aleluias. Seguro estou nos braços. Isso, adore a Deus. Aquele que nunca me deixou. Que a igreja tenha essa certeza, Deus. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. Isso. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em seu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda. Isso. Me guarda em seus braços, é o meu descanso.
Recaio de novo em suas mãos, recaio em tua graça. Recaio de novo em suas mãos, recaio em tua graça. Recaio de novo em suas mãos, e se eu passar pelo vale, acharei conforto em seu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda. Em seus braços é o meu descanso. 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 Amém, Jesus. A palavra de Deus, ela é tremenda a cada dia que nós meditamos a palavra. Pode continuar tocando, amados. Quando nós meditamos na sua palavra, nós vamos ver o quanto nós somos pequenos diante dos propósitos do Senhor. Quando eu comecei a ler esses livros, né, livro de Esther, livro de Ruth, e nós vamos vendo o propósito do Senhor na vida desse povo. Quando eu comentei com vocês sobre Vasti, sobre Noemi, você vê que são pessoas que fizeram parte da história, mas não como personagem central, mas que foram de uma utilidade tremenda da parte de Deus para a manifestação da glória dele. E nesse texto que nós falamos de Ruth, né, ela foi colocada no palácio do rei Assuero ali, mas talvez entendendo que pela beleza, ou seja, para ocupar um lugar de honra, não que tivesse algum propósito por estar ali, simplesmente estava oculta, não podia dizer nem que era judia, estava ali diante do palácio do rei. E de repente, quando ela começou a usufruir das bênçãos, dos manjares, né, das comidas do rei, das grandezas, das riquezas do rei, ela até tenha se acomodado, e ela só veio se despertar depois que a situação difícil veio, com a situação da morte do seu povo, e de repente ela estava no palácio imaginando que estaria livre de ser morto, até que o seu próprio tio, ele diz, quando soube, não imagines em teu ânimo que escapará da casa do rei, mais que todos os outros judeus, porque se de todos te calares neste tempo, socorro e livramento da outra parte virá para os judeus, mas a tua casa e a casa do teu pai perecereis, e quem sabe se para tal tempo como este, chegaste a este reino. Ou seja, Deus colocou Esther ali no reino com um propósito, não foi por acaso não, até que ela se despertou do porquê que estava acontecendo, e ela fez as duas seguintes palavras: vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comai nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite, e eu e as minhas moças também assim jejuaremos, assim irei eu ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, perecendo perecerei. Ou seja, quando ela entendeu o propósito do Senhor, ela não teve medo nem da morte. Se eu tiver de morrer, eu irei fazer esse sacrifício pelo meu povo. E assim é que Deus quer os seus chamados. Assim aconteceu com Daniel na cova dos leões, mesmo sabendo que não poderia estar orando a outros deuses, mas ele fez questão de não virar as costas para o seu Deus, foi lançado na cova dos leões. Assim foi com Sadraque, Mesaque e Abednego, que insistiram em obedecer a Deus e não se dobrar nem adorar a estátua do rei ali, foi lançado numa fornalha ardente. Eu quero dizer para você, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, que em meio a todas essas tribulações e provações, uma coisa só aconteceu: o nome do Senhor foi exaltado.
Seja o que tiver de acontecer na minha ou na sua vida hoje, não abaixe a sua cabeça. Diga não para as provações e diga sim para a glória de Deus. Deixa Deus ser exaltado na tua vida. Levanta as tuas mãos, abre a tua boca e glorifica o nome do Senhor. Louvando a Deus nesta noite. Se eu passar pelos vales, amém, querido? Mesmo passando, isso, acharei conforto. Nosso conforto está no Senhor. Oh, aleluias. Eu sei que és Mas aquele que me guarda, Senhor, independente de qualquer situação, me guarda. Em seus braços é o meu descanso. 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 aleluias. Não há Deus como Deus de Sadraque, Mesaque e Abed-nego. Não há Deus como Deus de Daniel. Não há Deus como Deus de Ruth. Não há Deus como Deus de Noemi. Não há Deus como Deus de Esté. Não há Deus como o meu Deus. Não há Deus como o teu Deus. Exaltado seja o nome do nosso Deus. Você pode aplaudir ao Senhor nessa noite. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe a todos.